Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar de futebol, vamos falar sobre o Liverpool, porque eles contrataram como novo técnico o Adoni Iraola. Eu tô meio atrasado aqui falando sobre esse jogo, eu peço desculpas. É que assim, nessa loucura de Roland Garros, teve agora também a Fórmula 1, né? Então eu acabei assim, tipo, não encontrando o meu espaço para falar sobre o Adoni Iraola no Liverpool. E assim, eu já tinha meio que comentado a possível ida dele, né, quando o Arne Slot foi demitido, né? A primeira coisa para comentar é: o Arne Slot ficou a temporada inteira sobre a prenúncia de que teria respaldo da diretoria, de que ele não seria demitido, esse tipo de coisa, e no final foi demitido. Então, eu acho que aí tem que se dizer um pouco da hipocrisia que teve a diretoria do Liverpool, porque assim, tipo, é normal haver cobranças em um técnico que não tá entregando, ainda mais considerando o investimento feito. E assim, se eles não tinham o Xabi Alonso como o candidato a técnico, eles podiam ter desmentido isso desde o início, mas não o fizeram. Então, assim, primeira coisa para comentar: o Liverpool começou ali a cravar que o Arne Slot ia ficar para a próxima temporada, depois de ter conquistado o título na temporada passada, não ficou. E a contratação do Iraola, porque ele fez um grande trabalho no Bournemouth, anunciou que ia deixar o clube. A primeira especulação dele, obviamente, foi no Chelsea, porque assim, o Chelsea naquele momento era o clube que procurava um técnico, o Liverpool tinha um slot, só que o Chelsea viu a oportunidade de contratar o Xabi Alonso e conseguiu convencê-lo. E aí o que aconteceu, obviamente, o Iraola teria que se contentar com um projeto talvez menor. E aí eu acredito assim, muitas vezes foi falado que ele poderia estar assinando com o Crystal Palace, o Oliver Glasner está deixando o Crystal Palace, ele vai para outro clube, provavelmente estão falando dele no Milan. E assim, a oportunidade de treinar o Crystal Palace na Europa League é ok, entende? Não é algo extraordinário, não é incrível, mas eu acredito assim, que o Crystal Palace, por ser um time da capital, pode, quem sabe, ter mais recursos financeiros, né? Tudo especulação, mas é meio que sair de 6 para meia dúzia. Eu acredito que deve aí ter o Liverpool, quando foi confirmado o Xabi Alonso lá, né? Eles olhando para o desempenho, principalmente nas últimas rodadas do Liverpool, foi nada satisfatório. O time terminando atrás do Aston Villa, as campanhas de nenhuma competição foi algo digno de orgulho, né? O time do Liverpool deixou a desejar na temporada como um todo, na Premier League, na Champions, na FA Cup, na Copa da Liga Inglesa. Então, obviamente, você olha para isso, para o investimento feito, não há lesão que justifique, não há problema que vá colocar a temporada do Liverpool numa perspectiva de você falar: não, isso aqui se salva. Nada. As lesões atrapalham, mas todo clube tem que lidar com elas. Não é exclusividade do Liverpool as lesões, vários outros clubes tiveram. E aí acontece essa situação, e eu vejo que a situação é a seguinte: o Liverpool precisava de trocar o técnico, porque o slot não é por falta de qualidade que as coisas não engrenaram, mas a verdade é, às vezes um trabalho começa mal e o cara vai conseguindo engrenar com o passar da temporada. A gente já viu trabalhos assim que começaram muito mal e depois foram passando o tempo e olha, um trabalho incrível surgiu. Mas não era o caso do que a gente estava vendo no Liverpool. O time continuava com os mesmos problemas defensivos, com os mesmos problemas de meio campo da primeira para a última rodada. A derrota que eles tiveram, se não me engano, pro Aston Villa de 4-2, para mim já era para demitir, sinceramente. Aquela derrota contra o rival direto de tabela, na briga ali pelo top 4, acontecer aquilo ali já era inaceitável. Mas a verdade é que sustentaram até o fim da temporada, falando: não, ele vai receber a próxima temporada, aí ele vai ter um ano sem lesões para trabalhar, todo aquele papo. E no final, assim, demitem o cara porque estava insustentável, né? Manter o técnico mais uma vez, com outros clubes ainda no prenúncio de melhorar, tipo o Manchester United deve ter um investimento maior, o time já ficou entre os 4 primeiros com o trabalho do Michael Carrick, então assim, o Liverpool tem que abrir o olho. O Aston Villa, eu não sei o que vai ser na próxima temporada, tá na Champions, mas eu não sei quanto de dinheiro vai ter para se reforçar, pode acabar perdendo o Morgan Rodgers, é o que tudo indica. Então você vai olhando as coisas, né? O Liverpool precisa, assim, dar um salto e tem material humano para isso. E aí a pergunta que não quer calar é: poderia ter ido atrás do Xabi Alonso e não foi. Por quê? O que o Xabi Alonso tinha para o clube preferir o Iraola? Ainda ninguém me convenceu isso. Eu acho assim, o Liverpool, para mim, se arrependeu sim de não ter ido atrás do Xabi Alonso. Acho que eles queriam sim dar mais tempo ao Arne Slot, pelo que ele tinha feito na temporada anterior. Mas eu acho que o fim de campanha, a maneira que o Liverpool ficou até próximo de escorregar ali para fora do top 5, né? E não ficou tão longe assim, se não me engano, foi o Bournemouth que terminou na 6ª posição. Acho que aquilo ali já era assim, um gosto muito amargo para
a diretoria e a torcida não apoiava o Arne Slot. A verdade é essa, a torcida não estava apoiando ele com apoio, por exemplo, o Jürgen Klopp quando ele terminou em 5º lugar. Então, obviamente a situação era insustentável e assim, o Iraola é um técnico que está mostrando um ótimo trabalho na Premier League, mas já viu o Thomas Frank fazer o mesmo. Ótimo trabalho, foi para um clube maior, não correspondeu às expectativas. Ok, o Tottenham foi uma bagunça esse ano, mas ainda assim, eu acho que o Tottenham era capaz de produzir mais, né, na mão do Thomas Frank do que aconteceu. A gente olha para o De Zerbi agora, o time já pelo menos mostra um mínimo de padrão, já mostra uma ideia um pouco mais bem definida, né? Então, para mim, assim, o Thomas Frank é um cara que brilhava lá no Brentford. O Brentford dele era um time que todo mundo falava, nossa, que lindo ver o Brentford jogando. E assim, agora ele vai ter que, obviamente, né, tipo, lidar com uma pressão muito maior, jogadores muito maiores, né? Isso às vezes é uma qualidade, porque, obviamente, muito mais talento, muito mais virtudes técnicas, mas por outro lado, mais pressão, porque ele vai ter que lidar com o extremismo desses atletas. Então, assim, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso. Então, pra mim, a questão fundamental é: o Liverpool traz o Iraola, que fez um ótimo trabalho no Bournemouth, mesmo com as saídas de Semenyo, mesmo com as saídas de vários jogadores qualificados, ele ainda manteve um alto padrão de qualidade. Mas vamos ver no Liverpool, a tendência pelo trabalho dele, jogadores melhores, é que ele vai entregar um grande trabalho, agora que vai ter ferramentas melhores para trabalhar. Mas isso é só território de especulação. Se ele vai conseguir chegar num clube maior, implementar as ideias, ser respeitado pelos jogadores, eles comprarem a ideia e o time vai funcionar naturalmente, muito bem, aí é outra questão, mas assim, como técnico, até agora o que a gente viu no Bournemouth é um técnico bem acima da média, que fez um trabalho muito, mas muito competente. Então assim, ele merece dar esse salto a mais. Da mesma maneira que eu acho que o Thomas Frank ter dado aquele salto a mais não foi um erro do Tottenham. Acho que o Tottenham fez certo em contratar o Frank. Se ia dar certo ou não, a gente não sabia, mas assim, valia a aposta pelo que ele havia produzido lá. Não conseguiu replicar lá, paciência. Agora é o Liverpool fazendo a aposta deles. E pode dar certo. O Arteta não tinha nenhuma experiência e deu certo no Arsenal. Por que não o Iraola dar certo no Liverpool? Você tem que arriscar, você tem que apostar, porque às vezes você acha um técnico ali para você não só comandar o time na próxima temporada, como nas seguintes também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.